Qual é a diferença de um dentista que faz estética, que hoje todo mundo, a maioria dos dentistas fazem estética, para um dentista que é reabilitador de verdade, sabe começar e fechar um caso com estética, mas reabilitando? Essa foto, por exemplo, é uma foto de incisivo superior e inferior. E por que ela é tão importante do lábio em repouso? Todo mundo acha que essa foto é muito importante porque você vê se pode aumentar os incisivos inferiores nessa foto. E se você já ouviu isso em algum lugar, você deve ter ouvido, todo mundo sabe que quando o lábio está em repouso, nós precisamos ter uma visão da incisal dos superiores. Mas é só isso? Será que os dentes inferiores também não falam com a gente nessa foto de boca entreaberta que é tão importante dentro da análise? Ver a proporção facial, vista de perfil, é a única vista que a gente vê de frente os dentes posteriores. Vê a exposição da margem gengival, vê a amplitude do sorriso, alteração de SPI. Foto com spandex, a gente vê referência facial, linha média, alteração, relação de incisivos superiores e inferiores, inclinação vestibular. Tudo isso a gente vê na análise de face. Você já deve ter feito 1 milhão de cursos sobre análise estética facial, porque esse é o mínimo que você tem que ter no seu consultório. Esse é o mínimo, é entender o que cada uma dessas fotos falam com a gente. Para você entregar a estética, você precisa saber. Porém, não é só isso. O grande diferencial é você sabe quando precisa ou não alterar a dimensão vertical de oclusão do seu paciente. Eu vejo muitos e muitos dentistas patinando no porquê alterar ou não alterar a dimensão. E eu vou te dar algumas posições clássicas aqui que eu recebo no meu consultório todo santo dia, toda semana. Hoje eu vou reabilitar uma paciente que veio com os dentes, 12 dentes ou 10 dentes da maxila, 10 de pré a pré. Olha só, com excesso de face vestibular, porque fez só vinir, só facetas, sem observar a guia protusiva, sem observar a lateralidade, sem montar no articulador, seja digital ou seja manual. A paciente está há 2 anos com facetas estéticas e com dor, porque agora ela joga a mandíbula para trás, o aumento estético foi demasiado, travou a mordida dela, travou porque o transpasse vertical foi uma sobremordida exagerada, gerada por facetas. Olha só, gente. Em nome da estética, se prejudicou a função, a paciente agora está com dor, já tinha bruxismo, e aí a gente, quando soma isso tudo, dor, bruxismo, sobremordida, ela começa a fraturar as facetas e nós vamos ter aí um problema sério de paciente chateado com o dentista porque está quebrando, ele não tinha problema nenhum. Paciente com dor na articulação temporomandibular, porque agora ele joga a mandíbula para trás, porque aquele transpasse vertical está exagerado, ela não tinha que ter aquele transpasse todo sem alterar a dimensão. A André está querendo me dizer que o limite do incisivo central é o transpasse vertical? É. O limite do incisivo central não é a foto de estética. Se você quer ser diferenciado, não adianta você achar que você pode aumentar o incisivo só pela foto de rosto. Não. Você precisa entender de função, você precisa entender de transpasse vertical, você precisa entender de articulação temporomandibular e dimensão vertical de oclusão e por que alterar essa dimensão. Então, se você não quer ter retrabalho, casos quebrando, paciente reclamando, paciente com dor, ou pior de tudo, paciente que não fala nada disso e some. Sabe por quê? Porque ele tem dor, tem problemas gerados por uma disfunção oclusal gerada por uma sobremordida em nome da estética. Infelizmente, a gente tem visto isso quase toda semana no meu consultório. Quase toda semana eu pego um caso de retrabalho, onde foram gerados em nome da estética 10 facetas superiores, sem observar a guia produziva, sem observar a lateralidade, sem observar a parafunção,